pedir a Fábio que se apresente agora e depois eu me apresento, tá certo? Fique à vontade, Fábio. Ô, Jeane, primeiro boa noite para você, boa noite para Boa todos, né, noite. que nos assistem. Eu primeiro também preciso agradecer o convite, tá? E dizer a você, antes de me apresentar, que o Uhum. tema foi muito bem escolhido. Eu acho que foi de um brilhantismo incrível aí, né, a escolha desse tema, porque nós somos convidados naturalmente, né, a pensar num cenário de depressão e ansiedade muito ligado a questões de ordem genética, claro, né? São Uhum. fatores que, tanto o aspecto genético, social, emocional, psicológico, né? A gente sempre Uhum. se volta muito para esses fatores É e a gente verdade. não se conecta, né, à interferência dos hábitos alimentares também, a interferência deles nos quadros de depressão e de ansiedade. Então, eu achei assim um tema muito bem escolhido. Eu queria fazer essa ressalva antes de me apresentar, tá bom? Ô, Fábio, obrigada. Mas quando eu pensei no tempo, pensei em você, aí ficou fácil. Eu diria, Jane, que a minha apresentação hoje, sobretudo em tempos, né, de Covid, Uhum. é uma Uhum. apresentação, né? Eu não sou partidário de colorir muito e achar que vamos sair 100% melhores, né? Mas eu Uhum. acredito que todos nós vamos sair 15, 20% melhores, né? Eu acho que a minha apresentação já é fruto um pouco dessas reflexões, sabe? Quando a gente fica Uhum. de ir para fora, a gente vem muito para dentro, né? E eu me Vocês apresentaria como perceberam? sendo, é, Sim. eu diria que eu sou hoje eu sou Sim. cada vez mais amante das histórias de vida, um cara que procura acolher dilemas de vida, né, num cenário Uhum. de psicoterapia. Eu sou psicólogo com formação clínica, né, na terapia familiar sistêmica, atuo com clínica desde 2003, já transitei Entregou a aí, idade. já entreguei, né? Não sei se estão aparecendo os cabelos brancos, acho que não, viu? Que eu penteei Eu de acho que forma que não. sim. Eu acho que sim. Aqui estão refletindo, os meus também aqui. Mas atuo na área clínica desde sempre. Transitei um Uhum. pouquinho pela área escolar durante alguns anos de Uhum. minha vida, mas nunca abandonei a clínica, tá? Então Uhum. sou psicoterapeuta clínico, sou pai, sou esposo, sou filho, sobrinho, primo, não é? Ó, Eu apresentação bem psicológica. tá vendo já com interferência já das reflexões em tempos inquietos, né, É que a gente verdade. tem vivido, né? Mas um amante de histórias, um cara que se define hoje como alguém que O melhor sempre terapeuta, segundo o Fran, também concordo. Pronto. alguém que se define hoje assim como alguém que sempre procura olhar, né, para cada vida que se Uhum. apresenta em consultório como um livro, Uhum. muitos capítulos, né? E alguém que tenta, junto com o seu paciente, ler todos os Uhum. capítulos. Convidado hoje a ficar somente naqueles capítulos que enaltecem os nossos limites, né? E o livro é amplo, tem muitos capítulos, a gente tem que olhar para todos. Então, eu vou lá Uhum. e também, peraí, vamos olhar esse capítulo aqui, vamos renarrar essa história. Então, como Uhum. uma histórias, é assim que eu me apresento. Poxa, depois da apresentação psicológica, gente, olha, eu vou. Ah, Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Jeane, sou nutricionista, né, tenho mestrado em ciências de alimentos, estou cursando um doutorado, no momento estou no hábito da docência, voltei, felizmente, a fazer atendimentos, que eu parei em 2018, 2019, né, e a vida voltando, né, Fábio? Terminando o doutorado e sim, a vida voltando. sim, sim. E assim, Fábio, nosso tema hoje, eu queria pedir licença a vocês. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos. Pronto, então, Fábio, vamos conversar um pouquinho, né? Então, assim, realmente, quando eu lembrei do tema, eu pensei em você. Exatamente por essa versatilidade que você tem. E assim, nesse momento agora, que é um momento muito peculiar, estamos em uma pandemia. Existe o aumento da ansiedade para muitas pessoas, né? Eu me vi nesse quadro também, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? As mudanças políticas, as mudanças de saúde, as mudanças financeiras que afetaram muitas pessoas. Só que os supermercados, através da Associação Brasileira de Supermercados,
fez uma pesquisa em abril e viu que o consumo de alimentos, é claro que aumentou, e principalmente os alimentos que são industrializados. Na nutrição, a gente explica muito a alimentação através do âmbito biológico da necessidade, mas também a gente entende que tem um parâmetro muito grande social que interfere, e social, e antropológico, e outros fatores que interferem nessas escolhas alimentares. Então, o meu convite para você hoje é que a gente passeie um pouco sobre essas escolhas, né? O tema da nossa live é ansiedade, depressão e escolhas alimentares. Então, eu gostaria de começar te pedindo, Fábio, porque existe até mesmo uma confusão em relação a alguns conceitos, relação à ansiedade e transtornos de ansiedade, né? Como diferenciar. E o que seria a depressão? Então, vou passar a palavra agora para você, para nos ajudar a entender. Eu acho que primeiro eu colocaria os dois, né, em uma perspectiva para depois separar. Sim. Durante esses anos de experiência, de trabalho, eu pude perceber, Jeane, que tanto a depressão como a ansiedade, que está por trás, né, desses quadros, sempre existe um estado de inconformidade, sabe? Um estado de não aceitação de algo, né? No caso da ansiedade, eu acho que tem uma não aceitação do desconforto que algo pode me trazer, sabe? Desafios, estamos sendo convidados cada vez mais a, numa sociedade afetada por transformações, né? Dessa era aí pós-moderna, muitas cobranças, muitos problemas, né? Então, tanto a ansiedade como a depressão, elas traduzem uma inconformidade. A ansiedade, eu diria que ela está associada a um excesso de futuro. A ansiedade, por si só, é algo bom, é uma capacidade que nós temos de nos antecipar a problemas, né? E isso é importante, inclusive, para a nossa sobrevivência. Agora, quando a gente é convidado a ter muitos problemas, muitos desafios, está sobrecarregado, né? E quando a gente é convidado a não falhar, né? A ter que dar conta disso e a não querer viver os desconfortos que isso proporciona, a gente vai estar ativando muito, né? De forma recorrente, essa capacidade de se antecipar. E aí sai a ansiedade, né? Digamos assim, importante, né? Aquela que é útil para um quadro mais dilacerador, um quadro crônico, né, patológico, porque a gente fica o tempo inteiro se antecipando, né? E com a depressão, eu sinto que é mais um excesso de passado, né? É algo que a gente não conseguiu elaborar, é algo que está ali, sabe? A gente não consegue passar por isso, porque a gente tem sido convidado nessa velocidade frenética dos últimos tempos, né? A não nomear sentimentos, a não refletir, né? Não pensar sobre o impacto disso em nossas vidas. Então, na depressão, eu fico preso a algo que me ocorreu e não consigo sair disso, né? Essa seria uma primeira separação, né? Muito emocional, psicológica, né? Aí eu não estou adentrando nas questões genéticas, biológicas, não. Tá? Eu faria essa primeira distinção. Uma junção, né? Dois estados de inconformidade na ansiedade, a inconformidade dos desconfortos que a gente tende a viver e o quanto a gente aprendeu a viver desconfortos, então a gente está sempre se antecipando, e na depressão sendo algo que a gente não supera, né? Isso, claro, mas destacando numa perspectiva muito limitada ao psicológico, ao emocional, talvez o social, né? Sem trazer as questões e biológicas, tá? Então seria ansiedade, excesso de futuro, e depressão, excesso de passado. Passado, né? É como a gente tem vivido, né? Só o presente que não aparece aí, né? Aí chega um convite e nos coloca muito mais, né? Voltados a esse presente, porque a gente não está mais conseguindo ir para fora, para correr, para dar conta de tudo, né? E repercute, né, nas escolhas alimentares, mas eu acredito que mais para frente a gente vai falar disso. E aí, Fábio, é muito interessante porque, assim, uma pessoa com ansiedade, com depressão, com tristeza, com alegrias, tudo isso acaba interferindo no processo de alimentação. É quando a gente pensa, é uma festa de aniversário, eu vou comemorar.
O comemorar remete também ao consumo dos alimentos. Então, Sim. como é que a gente poderia considerar como esses fatores interferem nas nossas escolhas alimentares? Olha, a nutricionista perguntando para você, do lado psicológico. Mas, de fato, né, a gente começou falando que as emoções, né, elas Sim. vão interferir nas escolhas alimentares. E o interessante, as escolhas alimentares também vão interferir, né? Uhum, Sobretudo nos cenários de depressão, de ansiedade. Eu uhum, primeiro colocaria o seguinte, eu destacaria, Jane, primeiro, o quanto a gente foi desaprendendo, né, sim, a viver com o tempo. Estamos acelerados, estamos sim, sobrecarregados, não é? E desaprendemos também a conviver com uhum, desconfortos. Eu estava lembrando de um exemplo que eu uso muito em consultório, né? Eu lembro assim de minha mãe me pedindo, né? Ou eu pedindo a minha mãe para fazer um bolo. Então, minha mãe fazia a listinha, eu ia no supermercado, eu comprava os ingredientes, eu levava os ingredientes, né? Ela preparava o bolo, colocava para esquentar o bolo, depois tinha que esperar esfriar o bolo para só então eu comer, né? uhum, Então, hoje a gente quer um bolo, a gente consegue facilmente, vai na loja do bolo, toda esquina hoje tem, e a gente consegue facilmente, né? Então eu diria, uhum, hoje que a gente vive em tempos, né? Claro, sem menosprezar os benefícios, mas a gente não pode deixar de destacar os aspectos emocionais, psicológicos, né? Um contexto de facilidades, né? Quando eu queria uhum, gravar uma música, tinha que ficar esperando a música passar, para apertar aquele botãozinho, rezar, né? Para o locutor não falar nada. Hoje não, hoje eu faço um uhum, download. Então, a gente vive um cenário onde a Revolução Industrial acelerou tudo e a gente saiu uhum, daquele contexto artesanal para um contexto mais de produção em série, né? A gente vive um uhum, cenário também de conviver com contextos de facilidade que fazem a gente uhum. desaprender a esperar, desaprender a lidar com o tempo. Então a gente vai recorrer ao que é mais fácil, a gente vai recorrer àquilo que é mais prático, né? E você falou aí, Sim, consumo, né, de alimentos industrializados, né? Que é mais aumentou rápido, não muito. é? Tudo aquilo que é preparado, que envolve preparo, com a relação que a gente tem hoje com o tempo, né, de tudo muito rápido, tudo muito prático, Uhum, para conta das demandas da vida, a gente é uhum. facilmente convidado a vir para alimentos, né, industriais, né, porque são mais rápidos, né, industrializados, é É. mais prático, né, mas não Pois tem é, impactos disso na saúde, né, Jeane? sem dúvida, porque assim, quando a gente para e pensa, as pessoas estão mais tempo em casa, né? A Sim. maioria, vamos considerar assim, né? Estamos ainda em um momento de quarentena tentando reabrir. Então, se eu tenho mais tempo em casa, certamente eu deveria estar comprando alimentos que favorecessem ao preparo desse alimento e ao consumo. Mas aí o Sim. interessante é assim, que como você colocou, a praticidade, o delivery, ele continua, é a forma que as empresas, né, os restaurantes tiveram como sobreviver. Então, eles tiveram um aumento no delivery, significa que mesmo em casa as pessoas compram alimento do delivery e ela não prepara. E na lista dos supermercados, né, da Associação Brasileira de Supermercado, tem alimentos assim, chocolates, biscoitos recheados e refrigerantes, que são alimentos que são ricos em açúcares. Mas também, se eu for destacar o chocolate, né, não o chocolate totalmente ao leite, mas o chocolate 70% cacau, 60% cacau, vai ter uma quantidade maior de um aminoácido. O que é um aminoácido? Nós consumimos proteínas. Né? Proteína está na carne, no leite e muitos outros alimentos, feijões, leguminosas, etc., de forma geral. Só que nessa proteína que existe nos alimentos, né, proteicos, vou ficar claro, que se não ficar, vocês me perguntam depois. Existe um aminoácido chamado triptofano. Então, o chocolate, ele tem esse triptofano. Então, quando eu faço o consumo de chocolate, eu acabo também favorecendo, aumentando a ingestão de triptofano, e o triptofano é um formador, né, ajuda na formação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio do prazer, junto com a endorfina, com a dopamina, com a citocina. Então, nesse momento agora, é claro que se a pessoa opta por um alimento industrializado e ela fica só na questão palatável, né, que vai ter a sensação de prazer em relação ao paladar, e eu vou passar a palavra para vocês daqui a pouco, mas assim,
Se ela faz também uma alimentação adequada, com frutas como banana, como laranja, como acerola, né? Se ela faz consumo de peixe, ela também tem a oportunidade de aumentar os níveis de triptofano na dieta e, consequentemente, aumentar a quantidade de serotonina. E o interessante é assim, que a nutrição, ela vai e diz, olha, se você consome esses alimentos e você está no estado, por exemplo, ansiedade, o ômega 3, que a gente pode colocar aí na proporção adequada, vai para cada pessoa, viu, gente? O que eu estou falando aqui, eu queria, antes de concluir, dizer que a dieta, ela é individual. Então, você não tem uma dieta padrão para todo mundo. Existem orientações que são padrões, né? Então, por exemplo, aqui nós temos os consensos brasileiros de hipertensão, de diabetes, nós temos o guia alimentar, o novo guia alimentar da população brasileira, eles trazem orientações. Mas quando eu digo um plano dietético, ele é montado para o paciente, de acordo com os sintomas que ele está realizando, que ele apresenta. Então, eu monto um plano alimentar para esse paciente, tento, através da alimentação, ofertar mais triptofano para ele consumir. Mas aí acontece uma coisa, Fábio. O paciente, muitas vezes, ele não consegue aderir. E você me conhece, você sabe que eu não sou aquela nutricionista que eu digo, não, você tem que consumir agora 2 castanhas, você tem que consumir agora um pedacinho de manga. Eu não faço isso com o paciente, até porque a gente precisa respeitar o outro. E a iniciativa, a gente presta um serviço, orienta, mas depende muito do outro. Então, nessa situação, eu e várias nutricionistas também que entraram aqui, que eu vi, devem passar isso com os pacientes, né? Então, eu faço o plano alimentar, eu modulo a dieta, coloco os aminoácidos, que eu sei que vai ajudar nessa questão da neurotransmissão, né? Ajudar os neurotransmissores, a serotonina, a endorfina, e mesmo assim, o paciente, algumas vezes, tem dificuldade de aderir. Mesmo paciente que é consciente, que sabe que precisa mudar, que entende os prejuízos que uma dieta não adequada ocasiona para a saúde dele. Então, nesse Jane, contexto... Oi, eu diga. penso muito quando Sim, você fala da dificuldade de adesão, sim, né? sim, Eu fico ainda naquele argumento que eu coloquei, né, do desconforto, porque, assim, sim. interessante, né? Você me trouxe aqui uma reflexão muito interessante. Poxa, se estamos mais tempo em casa, não deveríamos estar preparando alimentos, né? Mas a questão, aí eu olho muito no viés social, né? É Sim. que, apesar de estarmos em casa, né, não vamos Uhum. aderir a uma dieta mais nutritiva, uma dieta, de repente, mais trabalhada, né, preparada, né? Porque Uhum. o desconforto, né? E aí eu falo um cenário onde a gente hoje vive Sim. muitos desconfortos, né, de ordem emocional, muitos desconfortos voltados ao afeto, né? Tem muita coisa acontecendo dentro da gente e a gente precisa compensar isso. E aí a Sim. pressa de compensar isso, né, é de que a gente venha logo comer o que é mais rápido, o que é mais prático e, sobretudo, o açúcar, né? Porque, assim, num primeiro momento, óbvio, o açúcar ele vai liberar endorfina, vai trazer um prazer, mas se a gente se encharca de açúcar, vai comprometer, né, Sem dúvida. a sobra ali de endorfina, dos neurotransmissores, vai trazer um desequilíbrio nos neurotransmissores, né, e a tendência é que a gente tenha mais irritabilidade, que a gente tenha um Sim. afetado, que a gente tenha escolhas, né, Uhum. inclusive alimentares, prejudicadas. Então, eu sinto Uhum. que a dificuldade de adesão está muito Uhum. em como suportar, como lidar com desconfortos. A gente desaprendeu a lidar com Sim. desconforto. A gente quer que passe logo. Então, deixa eu comer um chocolate, deixa eu comer alguma coisa. A gente não come porque está com fome, a gente come porque a necessidade de prazer é tão Uhum. grande, e aí tempos de Covid, né, onde a gente vive cenários assustadores, né, avassaladores, assim, de nossas Uhum. emoções. A gente quer compensar, a gente quer prazer, a gente quer alegria, porque o noticiário está tão pesado, porque os medos Sim. estão aí, né? Muitos medos, inquietações, né? Muitas perguntas sem respostas. Isso tudo vai Uhum. trazer um desconforto tão grande que a gente é imediato, né? A gente se antecipa ao desprazer disso ou compensa o desprazer disso, Uhum. né? No prazer que a alimentação traz. Porque comer é Uhum. gostoso demais, né? Então a Sem gente vai dúvida. comida, e aquela comida que seja mais rápida e que seja, né, mais gostosa, que seja, digamos assim, mais socialmente aceita, né, porque a gente está em Uhum. grupo,
não é? Sim. Então tem muitas outras coisas também interferindo, mas eu diria que eu fiquei muito preso à reflexão que você trouxe, né, da dificuldade de Sim. adesão e o quanto isso tem relação com o fato de, peraí, aderir agora perpassa por me disciplinar, enfrentar, né, condicionamentos que me convidam a uma alimentação X, né? E a gente condicionou a alimentação a tapar buraco, a compensar desprazer. Então eu vou para a comida para sentir prazer, né, da vida muitas vezes miserável que eu venho tendo ou que eu estou tendo agora, né? E aí escolho alimentos mais palatáveis, porque os alimentos mais palatáveis vão dar a Sim. sensação maior de prazer, só que esses alimentos mais palatáveis têm uma quantidade maior de sódio, que ocasiona um risco de hipertensão, né? Então, tem a quantidade maior de açúcares, que vai gerar o excesso de peso, a quantidade maior de gorduras, que também vai gerar excesso de peso, e a partir daí outras doenças, né, crônicas, como diabetes e outras. E aí, Fábio, eu fiquei aqui pensando em duas perguntas que nós recebemos. Uma das pessoas me perguntou assim: quando eu estou consumindo os alimentos, estou ansioso, eu sinto que eu não consumi. A outra disse: quando eu estou em momentos de ansiedade, eu como demais ou como de menos. E eu fiquei pensando em relação às moedas afetivas, que você já tinha comentado comigo. O que você acha dessas duas colocações? Porque, assim, elas comem e não se sentem saciadas. A outra, em alguns momentos de ansiedade, para de comer, em alguns momentos come demais e sente que não comeu. Aí a gente vai transitar entre depressão e ansiedade, né? O que eu percebo mais é que nos quadros de ansiedade, a gente tende a comer mais, né? Porque a gente está já ali em sobressalto, já temendo um desprazer, e a gente vem se preparando, se antecipando ou compensando, né, o desprazer com o prazer da alimentação. Nos casos de depressão, talvez seja diferente, porque na depressão eu posso tentar compensar esse desprazer também. Mas na depressão, muitas vezes eu entrego os pontos, né? A vida perde o sentido, o meu humor é rebaixado, eu vou perdendo de alguma coisa, de alguma forma, a relação com aquilo que é significativo para mim, né? Então eu me entrego, eu perco interesse por muitas coisas e perco interesse também por me alimentar, né? Então talvez a gente possa pensar aí numa diferença, né, do ansioso mais voltado à compulsão, comer, para se antecipar, né, ter um pouco de prazer, compensar desprazeres, e a pessoa que sofre de depressão como uma pessoa que muitas vezes perde o apetite porque perde o interesse na vida, né? Agora, quando você tem essas moedas afetivas, isso é importantíssimo, Jane, porque a gente vai trabalhar aí a vinculação, não é? E a alimentação está muito voltada à moeda afetiva, porque vou anotar isso aqui. Em tempos, né, de que a gente está numa velocidade frenética, sem tempo para cuidar dos vínculos, né? Os pais muito tempo fora de casa, aquelas pessoas que a gente vê muito no WhatsApp, mas tem uma quantidade enorme, mas não tem o contato mais próximo, então não tem aprofundamento, não tem um vínculo mais fortalecido. A gente tende a compensar isso de que forma? Eu vou dar um alimento, normalmente o chocolate, né, como uma moeda afetiva, ou seja, eu te amo, né, e aí eu entrego uma caixa de chocolate, ou a gente vai na Mac, né, e eu faço à vontade, né, e aí a gente começa também a cair nesse risco de utilizar a alimentação, utilizar os doces, né, como presentes, como é o que você chamou de moeda afetiva, para presentear e para ficar bem na fita e para compensar o vínculo que está fragilizado, né? O vínculo que vem fragilizado por conta das transformações modernas, dessa velocidade, né? Da sobrecarga que a gente tem, que é uma coisa muito importante, sabe, de ser pensada. É incrível, Jane, como nós hoje, sobretudo nesse tempo de transformar tudo em imagem, como a gente precisa ser incrível o tempo inteiro. Cansa. Que eu tenho visto em consultório, sabe? Acho que é quase que uma fala recorrente essa minha, né? De convidar os pacientes, né, a se entenderem como resultado final ou resultado parcial, porque a gente está sempre em transformação, melhor colocando, mas como resultado de limites e possibilidades, né? Mas a gente está proibido de ter limites, né? A gente precisa dar conta de tudo, a gente tem que ser incrível,
o tempo inteiro, né? E isso vai nos retirando, talvez, de vínculos que são preciosos para a gente. Não tem tempo, porque a gente precisa produzir bem feito, não é? Produzir, assim, de uma forma extraordinária, tem que sair bem na fruta, tem que ter êxito, não é? A gente tem aí tempos que a gente sofre com o que se chama socialmente de meritocracia, não é? Não tem espaço para ter limite, você não pode mais ter fragilidade e limites, não é? Então você precisa consumir muito tempo nisso, aí vai interferir na alimentação, porque você vai escolher o que é prazeroso, não é? Para compensar o desprazer, você vai escolher o que é prático e rápido, aí vamos para os alimentos industrializados, né? Vai interferir nos vínculos, porque o vínculo mais frágil, como é que eu compenso? Comprando coisas ou comprando alimentos e dando de presente, né? Para trocar e dizer eu te amo através de uma caixa de chocolate, não é? Fortalecer o vínculo, que foi o que você chamou brilhantemente bem aí, de moeda afetiva. Eu gostei desse termo. Aprendi com você. E aí, Fábio, eu fico também pensando em uma outra situação, quando você traz essa questão dos vínculos. Porque no passado, 50 anos atrás, 30 anos atrás, existia o hábito, sim, de sentar à mesa, de preparar os alimentos, de não utilizar o celular, de não assistir à TV. Porque muitas vezes as pessoas querem consumir os alimentos em frente ao celular, em frente ao que acontece. Porque se eu estou consumindo, na hora que eu começo a consumir o alimento, o corpo precisa entender que aquele alimento tem uma finalidade. É uma finalidade biológica, além da finalidade do prazer. Mas se eu interfiro nesse processo da alimentação, utilizando os meus sentidos como a visão ou o tato pegando o celular, eu vou interferir na informação que o meu corpo dá, a boca mastiga, o alimento desce e vai para o estômago. Então, existe todo um preparo, né? Os hormônios, pepsinogênio, gastrina, um monte de hormônio envolvido. Se eu não permito que essa refeição ocorra prestando atenção na refeição, vem muitas vezes a sensação de não saciedade. Porque eu não consegui ativar lá a leptina, o hormônio que vai dizer que eu tive saciedade. Porque eu interferi no processo da alimentação com outras atividades. E aí eu insisto, né, a importância que tem de você parar para consumir o alimento. Então, aquele momento, eu tenho 10 minutos para consumir o alimento. Então, é o momento do alimento, não é o momento do celular, não é o momento da TV. Né? A TV, hoje, na hora que você tira 3 assuntos da TV, só resta boa noite. Uma colega disse isso, eu achei interessante. Né? Você fala, tirou 3 assuntos, não tem mais assunto. Terminou, boa noite. Então, as pessoas também, esse comportamento que você colocou, né? A sensação de prazer, a sensação de estar informado, tudo rápido. Eu vejo isso muito, muito frequente, crianças, adolescentes e adultos também. Então, na mudança do hábito alimentar, existe muitas vezes o desequilíbrio da pessoa. Ela perde a paciência, ela fica irritada. Eu sempre digo assim, a pessoa está no processo de desmame. Porque ela consumia, vamos pensar aqui, 3 litros de um determinado refrigerante. E aí ela teve que reduzir para 1 litro. Depois ela reduziu para meio litro. Depois ela reduziu para 200 ml na semana. Em alguns momentos, gera no paciente mesmo, ele fica chateado, ele fica desequilibrado, ele diz que precisa daquele alimento. Então, como profissional, a gente entende, mas deixa muito claro, olha, é o processo de mão dupla. Eu estou fazendo o papel da nutrição, mas você precisa também colaborar. E como é difícil, Fábio, conseguir essa interlocução. E aí, algo que você falou, em uma conversa que nós tivemos anteriormente, essa questão da aceitação. Né? Eu estou mudando o meu hábito. Será que a minha família aceita? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa conversa que nós tivemos antes. Você lembra? Foi, eu lembro, sim. Mas você me trouxe agora, interessante, né? Como numa live a gente sai de um roteiro, né? Porque você me convidou a pensar agora no quanto a gente, né, nessa aceleração, a gente está em vários momentos, né, em vários lugares, mas sem sentir a cada coisa que a gente faz. Então, quando eu estou comendo, mas eu estou assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, conversando com alguém, fazendo tudo ao mesmo tempo, é como se eu tivesse várias situações e em situação nenhuma, né? E eu fico no quanto, né, não comemos e não sentimos o sabor do alimento. A gente come para tapar um buraco, mas a gente não consegue sentir o sabor disso e dar ao corpo a sensação de saciedade, né? Então, a tendência é que a gente, né, ao estar se alimentando e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que a gente não consiga
sentir essa sensação, né? E que a gente fique automático, né? E não dê ao próprio movimento, né, Jane? Acho que você pode falar melhor do que eu, da mastigação, da lentidão e do processo prazeroso, né, saboroso. Não, a gente não está muitas vezes nem sentindo o sabor, a gente está engolindo, a gente está com pressa, não é? Não mastiga e não sente o sabor. E assim, muitas coisas têm sabores na vida, né, Jane? Um bom livro tem sabor, o alimento tem sabor, um bom filme tem sabor, mas a gente não consegue ficar sentindo o prazer de cada coisa, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sinto, a minha reflexão sobre isso é que a gente tem fome de vida. Cada vez que a gente está nessa aceleração, né, que os tempos, né, pós-modernos nos trouxeram, a gente não sente nada do que a gente faz. A gente vai escorrendo, né, faz muitas vezes para mostrar que fez e não vive isso. E quando não vive, é como se a gente estivesse vazio. Né? E aí vamos nos alimentar para compensar também, né? Mas não o alimento para sentir o sabor, é aquele para tapar buraco mesmo, né? Para compensar. Não é o alimento, não é o nutrir, é o tapa buraco. E essa questão, Fábio, da Mas voltando à pergunta que você fez, aceitação, né, Jeane? Muito bacana, porque o que eu tenho visto hoje quando uma pessoa parte para uma dieta alimentar mais nutritiva, é que ela tende a fazer algo, né, muitas vezes que é diferente do habitual e do que os membros da família fazem, né? Então, ela vai fazer algo diferente, a família reage, né? Reage com comentários tipo, essa menina tá maluca, inventou essa maluquice agora, essa doideira, né? E a pessoa, muitas vezes, quando tem essa iniciativa mais autônoma na alimentação, ela tende a ter, né, ela tende a ficar com o seu pertencimento ameaçado, né? Então é como se ela se sentisse ameaçada, né, na vinculação. Ela se sente com um pertencimento, com uma sombra de exclusão, né? E ela termina, né, buscando pertencimento de uma maneira errada. Eu tenho que ser uma igual. Para ser uma igual, eu não posso fazer coisa diferente, senão a minha família vai reagir, né? Vai comentar, vai criticar. Então, muitas pessoas sabotam o processo de uma dieta mais nutritiva porque os membros, né, que estão ali da família criticam e ela sente o seu pertencimento ameaçado. Não deveria, porque o verdadeiro pertencimento é quando eu nutro de crenças, de valores, né, de premissas da família, mas tem os meus também, as minhas, né? A gente normalmente tende, né, a ficar muito preso no impacto de uma fala que provoca na gente um desconforto afetivo e recua. As pessoas terminam recuando, né? E fora também, né, Jeane, a própria construção social que está aí no alimento, né? A gente é convidado para um churrasco, a gente é convidado para... E a gente termina ali naquela seara, né? Nos confraternizando, né? Com pessoas. E é bom? E o alimento, Regina, isso é bom, né? Mas muitas vezes, poxa, eu termino cedendo porque, vai ter um churrasco, vão estar todas as pessoas, e a gente fica com aquele receio de ser um diferente ali, que a gente se sente na obrigação de ser um igual, né? Porque a gente tem a falsa crença de que assim a gente vai ser mais amado, né? Então tem uma construção social que atrapalha, né? A gente de ser diferente na alimentação, vamos dizer, né? Sem dúvida. E o interessante, assim, quando você coloca essa questão da sabotagem, geralmente os planos alimentares, eles têm mais sucesso quando existe uma adesão de toda a família. Quando toda a família resolve modificar o hábito alimentar, é mais fácil você ter sucesso com aquele paciente específico que você está atendendo. Então, eu sempre fico atenta muito a isso. Então, assim, eu digo, não adianta. Não adianta alterar a alimentação de uma criança, de um adolescente, e a família não alterar. Não adianta, não, ele não pode consumir refrigerante, mas eu compro refrigerante. Eu comprei o biscoito recheado, mas não é para ele. Gente, se está acessível, ele vai consumir. Então, o hábito alimentar ele vai ser alterado a partir do momento que existe um compromisso de todos. Mas aí você colocou essa questão da sabotagem, essa questão da moeda afetiva, né? Da questão da facilidade. Então, tudo isso envolve realmente o contexto que estamos vivendo agora. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Eu vou ler essa pergunta, depois eu vou ativar os comentários. Aqui. Eu preparo os alimentos ouvindo uma palestra da melhor qualidade. Assim,
não me estresso. Quem disse isso foi Norma. Pronto, eu gostei da alternativa dela, viu? Então ela Sim. prepara o alimento escutando a palestra, só que só tem atenção, pelo amor de Deus, para não queimar, né? Para não cortar a mão, né? Porque assim, é interessante que ela trouxe, ela prepara o alimento escutando algo que dá prazer a ela também, eu acredito. Porque se você prepara o alimento escutando a palestra é muito boa. E você está emitindo para esse alimento também, eu acredito, né? Alimento é energia, é força. A física impera em nossas vidas. Então, eu vou transferir também para aquele alimento tranquilidade, paz na hora que eu estiver preparando ele. Ele certamente vai ser mais digestivo, viu, gente? Aí já é a visão mais holística mesmo da nutrição. Eu acredito que a palestra, né, possa trazer aquela pausa, né, nas cobranças, no ritmo de vida. Sim. Então, assim, quando eu faço pausas, né, a tendência é que eu possa ir para o alimento, né? Eu achei interessante também. Muito interessante. Conexão, né? Com mais concentração, com mais conexão, eu dou uma freada na ansiedade, nas pressas que a gente não terminar logo o alimento. Não terminar logo para fazer alguma coisa, né? Então, talvez traga essa conexão, essa pausa, né? Eu acho que a gente nunca pensou muito, né? Nunca foi convidada a pensar tanto nas pausas que a gente precisa ter na vida, né? De parar. Pode fazer as perguntas. Né? A gente precisa dar essas pausas e talvez ela sai, né, de um cenário de muitas cobranças, vem para uma palestra que traz a ela a pausa e a tranquilidade para a preparação mais ritualística, né, do alimento. Eu acho tão bacana, né? Quando a gente por quê? Eu amo preparar um alimento. A gente perdeu isso, Jane, a gente perdeu com essas pressas da gente, a gente não é mais seres ritualizados, né? Que a gente possa fazer um cadenciamento, num ritmo menos veloz, né? Mais ritualizado, né? O nosso alimento. Os orientais têm isso de sobra, nós ocidentais não. Tem uma pergunta aqui interessante. E comer ouvindo música? Pode comer ouvindo música? Olha, o ideal é que não, porque você presta atenção no alimento. Se você começa a cantar durante a música, se você pensa na música e não pensa no alimento, a tendência que você tem é consumir mais por não permitir a sensação de saciedade do estômago. Então, termina de consumir o alimento e depois escuta a música. Aqui, Mônica tem uma outra pergunta aqui, interessante, é uma consideração, interessante pensar o quanto o nosso emocional influencia na alimentação. Muito, Mônica. Muito, muito, muito. Peraí, eu vou passar a palavra para você. Também queria saber sobre música. É legal na refeição. Vamos evitar, viu, gente? Porque prestar atenção aqui. Uma dieta saudável é fundamental aos profissionais. Agora, oi, pode falar, Fábio. Eu estou aqui olhando, já tenho pauta para minha terapia. Fran Moraes disse isso. Eu prefiro almoçar sem ruído nenhum, tem som, presta mais atenção. Um minuto tem só, músicas Fábio. Que elevam a alma, né? Tem músicas que elevam a alma, que nos colocam, né, num lugar de transcendência, né? Que talvez faça com que a gente possa ter ali uma cautela. Agora, se você vai ouvir aquela música mais agitada, eu acho que eu estou contigo. A tendência é que a gente esqueça até lá a panela. Essa aqui tá ótima agora. Já pensou se for um alimento ouvindo rock? Pois Já é, imaginou? Também estou imaginando aqui. A alimentação saudável tem ajudado muito a nos manter fortes na linha de frente. Que bom, que bom, que bom. Que bom, que aí a função biológica da alimentação. Eu gosto de trabalhar também em silêncio. Será? Como é? Eu gosto de trabalhar também em silêncio. Será que quando está certa é trabalhar? Por favor, só para entender um pouquinho. Você entendeu, Fábio? Imagine, André perguntou, imagine quem faz a refeição assistindo programas que abordam crimes e violência. É a indigestão, né? Parabéns. Fábio, eu tenho aqui nossos poucos minutos, né? Se você me permite, né? Pedir licença a você aqui, porque no seu Instagram, que ainda não segue Fábio, por favor, gente, vai lá, Fábio Rocha, PC15. Eu acompanho o seu Instagram, né? Os textos que você constrói, e eu trouxe aqui um texto, né? Vou falar, não é o texto todo, mas eu peguei uns trechinhos dele. Isso é surpresa, viu, gente? Não estava no roteiro, não.
Jeane, É, Jeane. pronto. Ó, pronto. Silêncio não é ficar calado. Silêncio é o momento de introspecção, momento de entrar em contato com os que nos afetam. Aí você continua, eu peguei outro trecho desse mesmo texto. O movimento que nos faz transcender e nos devolve a vida, né? Revigorados e mais reintegrados da posse de nós mesmos. Entendo-nos como resultado atual do que existem limites e possibilidades em nós. Você falando do silêncio. E aí você conclui. Mecanizados, acelerados e com pouca disposição para o profundo. Perdemos Deus. Sim, independente das religiões, onde há um homem realizado, existe um Deus revelado. Você traz o silêncio. Eu não sei se eu fiz a leitura correta do texto, no sentido da introspecção e da profundidade que o texto tem e que você trouxe. Mas entre seus textos, esse me chamou muita atenção, porque você traz a questão do silêncio, a questão que o silêncio nos faz transcender, que nós estamos mecanizados e acelerados, nós não conseguimos, né, silenciar. E aí você traz também a questão de Deus. E aí vem uma pergunta que colocaram assim, a fé ajuda? E aí eu vou passar a palavra para você. Você tem 5 minutos para ficar à vontade. 5 minutos. Quando eu falo de silêncio, Jeane, eu falo muito do quanto a gente precisa se autorizar a introspecção, não é? Porque parece que hoje ficar calado é não ter respostas, né? E não ter respostas é algo criminoso, vamos dizer assim, né? Eu outro dia acompanhava, não sei onde, vou pedir perdão pela ausência da referência, mas uma pesquisa que foi feita, que as perguntas que mais eram feitas ao Google, não é? E as perguntas como resolver isso, como lidar com aquilo, como fazer para isso aqui não acontecer, sempre buscando respostas, né? E a gente tem aí também, né, os livros, né, que trazem passos para conseguir isso, passos para vencer isso, passos para... E isso me preocupa muito, porque a gente não consegue mais ficar com as perguntas que não têm respostas ou que precisam de tempo para ter resposta, né? Então a gente parte numa busca avassaladora, né, por respostas. A gente precisa o tempo inteiro de respostas. É perigoso quando a gente vai, né, para alguns setores, não vou generalizar, mas alguns setores de autoajuda trazem passos, né, muito definidos, de uma verdade única, tem que ser feito assim, assim, assado, para conseguir isso, 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 porque nós somos diferentes e cada um tem o seu ritmo, né, nós somos construídos com diferentes referenciais, então muitas vezes eu vejo em consultório aquela pessoa que não deu conta de fazer algo que estava ali naquele passo a passo, se sentir frustrada, se sentir incapacitada, né, isso afetar, né, a visão que a pessoa tem de si, né? Então eu entro muito numa linha de silêncio, como introspecção, como um convívio com as pausas, como um convívio, né, com aquelas perguntas que não têm resposta, com um lidar com o tempo, né? E quando você traz a questão da fé, independente de religião, eu acho que a fé nos joga para um estado de mais esperança e de confiança na vida, certo? Sabe? E eu acredito que, óbvio, se a gente tem a esperança renovada, né? A tendência que, juntando agora com o nosso tema, né, a gente possa ter mais escolhas favorecidas pela reflexão, porque a gente consegue, na esperança de conviver com o desconforto que a gente espera que vai mudar, né? E a gente confia que vai mudar. Aí entra o lugar, né? Que eu penso que não é só das religiões, né? Mas a gente pode pensar também naqueles diálogos construtivos, né? Tem pessoas que nos trazem esperança, tem livros que nos trazem esperança, né? E o sujeito como esperança, o sujeito com crenças fortalecidas, né? Ele passa melhor por cenários desfavoráveis, né? O mundo, Jeane, na vida, isso eu faço muito em consultório, mas acho que não precisa necessariamente ser um trabalho de psicoterapia. A psicoterapia faz isso, mas a gente pode estar visitando histórias de nossas vidas onde os nossos recursos para lidar, né, os nossos recursos de enfrentamento foram maiores do que os problemas, né? E isso traz diferença, né?
A gente é muito convidado a entregar, às vezes, os pontos e desistir, desisto, não vou dar conta, não vou conseguir. Mas todos nós temos, voltando à metáfora que eu usei do livro, capítulos que Sim. trazem histórias de superação, histórias onde os nossos recursos foram maiores do que os problemas, né? Uhum. E juntar o que afeta com essas histórias, com bons diálogos, né? Com bons filmes, boas leituras, né? A gente vai estar nutrido de esperança, eu acredito que sim, é um grande freio para a ansiedade, porque a gente não vai ficar nessa necessidade de antecipação exagerada como a gente vive hoje, né? Daí a ansiedade está lá em cima, os níveis de ansiedade. Entendi, Fábio. Eu vou continuar acompanhando seus textos e refletindo sobre eles. Apareceram aqui algumas perguntas relacionadas aos alimentos. Quais são os alimentos que tranquilizam? Como eu disse anteriormente, né, no início da live estávamos falando da individualidade da dieta. Então, cada pessoa precisa de um determinado alimento, de acordo com as suas necessidades. De forma geral, quais são os alimentos que estão relacionados, né, com a tranquilidade? Nós temos um muito conhecido, o maracujá. Né? Então, assim, a passiflora presente no maracujá, ela tem o poder de acalmar, sim. Agora, tem pacientes que respondem, outros não. Né? Tem o chá também da casca do maracujá, ou da polpa do maracujá. Tem pessoas que fazem com a polpa. Ele acalma, o chá de camomila. E isso eu estou falando dos calmantes que são os mais comuns. Quando eu parto para uma dieta, eu sei que eu preciso colocar uma quantidade adequada de proteína por causa do triptofano, ele ajuda na formação da serotonina. E aí eu vou pensar nos alimentos que são ricos em proteínas. Agora, quando eu digo rico em proteína, por exemplo, as carnes. Vai depender, Fábio, da forma que eu vou consumir as carnes, porque eu posso consumir carne frita. E aí, se eu vou ingerir fritura, eu vou desequilibrar a minha dieta. Então, a banana é rica em triptofano também, castanha, peixes, né? E ômega 3, a sardinha, que é tão desvalorizada, que é rica em ômega 3. Então, a gente tem um leque de opções. E o que é que eu digo para vocês aqui nesses momentos finais, que daqui a pouco aparece, viu, Fábio? Começa a contar aqui 2 minutos e encerra com a gente aqui conversando. Aqui também as pessoas estão falando, né, que queriam mais lives, eu concordo com elas. Então, quais são as orientações gerais? É que a gente descasque mais, desembale menos. Então, se eu tiver que ficar desembalando os alimentos, eu vou estar consumindo uma quantidade menor de nutrientes que vão participar do processo de formação de hormônios que são neurotransmissores, como a serotonina, como a endorfina. Então, se eu faço o consumo de alimentos ricos em beta-caroteno, como a cenoura, como a abóbora, então eu vou estar incorporando na minha dieta alimentos que são antioxidantes. Se eu faço o consumo de suco de laranja, que é rico em vitamina C, acerola, eu vou colocar na minha dieta também elementos que são antioxidantes. Então, eu preciso pensar nisso. De forma geral, nós precisamos consumir mais frutas, legumes, as verduras, que são as folhas. E esse hábito nós perdemos por conta das escolhas alimentares. Então, existe uma preferência os alimentos que estão extremamente palatáveis, porque a indústria, por exemplo, pega um salgadinho e coloca lá uma substância chamada glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então, não dá para uma banana competir com um realçador de sabor. Eu preciso motivar o paciente para fazer o consumo adequado desse alimento. Gente, olha, eu também já estou aqui, viu, sentindo falta de Fábio. Fábio, estamos nos nossos momentos finais, mas alguém tem alguma pergunta, gente? Temos poucos minutos. Fábio, eu quero te agradecer, né, imensamente. Agradecer por você ter colocado o seu Instagram profissional. Agradecer por dividir esse momento conosco. Agradecer por essa oportunidade de discutir com você, né, e com as outras pessoas aqui que estão colaborando, estão colocando perguntas. A importância que a alimentação tem em nossas vidas, não apenas no âmbito biológico, social, mas também com o âmbito psicológico, como você trouxe. Aqui está dizendo, viu? Volta, Fábio. Eu também acho, viu, Mariana? Eu também acho. Aliás, Mariana, se eu fosse você, na hora que estivesse atendendo os pacientes, recomendava Fábio. Acredite nisso, viu? Pode, recomendar. Digo para vocês por experiência, viu, gente? Fábio, a adesão da dieta, assim, ele é um fator ótimo
o paciente aderir à dieta, viu? Fábio, então é isso. Eu vou passar a palavra para você começar a se despedir, porque não daqui a pouco começa. Sim. Jeane, você sabe que você é a minha referência de nutrição, né? Oh, meu Deus, Qualquer dúvida que eu tadinha. tenho, gente, eu ligo para essa mulher, né? Oh, gente, Porque tadinha. eu sou um admirador de Jeane como alguém que estuda, né? Jeane é uma pessoa que estuda a nutrição, mas estuda com prazer. Ela sente sabor em estudar, né? Ela saboreia o estudo, melhor colocando. Então, Jeane estuda muito, sabe muito de nutrição. Eu fico Ô, gente, impressionado. Tem aprendendo, muita viu? gente O caminho. colocando aí, muita gente coloca assim, poxa, Jeane, a melhor, né? Coloca assim, Ô, cara, gente. agora que eu estou lendo os comentários. Mas Ô, Senhor. uma admiração enorme pelo seu trabalho, você sabe disso, né? E eu quero agradecer a você o convite, que a gente possa voltar a fazer outras, né? Lives, né? Eu gostei. Sim, por favor. Agora eu posso falar, foi a minha primeira live, né? Teve um paciente que colocou assim, você vai laivar hoje? Eu achei tão interessante, laivar, né? Nunca transformando em verbo, até chique. E pedir desculpas, né, a vocês, porque eu não sei exatamente, a gente fez os testes, não foi, Jeane, mas não sei o que foi que aconteceu com o aparelho, que deu uma escurecida aqui, né? E aí, como já estava ao vivo, live tem disso, né, Jeane? Não vai dar tempo de mexer na iluminação agora. Mas estão todas as luzes acesas aqui. Não sei o que aconteceu. Batman não veio. Meu gato vem, eu fico assim, chamando assim. Sabe aquela coisa discreta? Vocês veem assim, eu abaixar, é o gato. Eu passo a mão pro gato não subir. Senão ele sobe da minha mesa. É isso. Mas é importante, esse espaço é um espaço de troca. Eu acho que o conhecimento está sempre na troca dialógica, né? Quando a gente troca, é que a gente constrói, né? Não está dentro de ninguém. E que possam ter outros momentos, sim, que a gente possa estar aqui construindo juntos, né? Conhecimentos, né? E espero que tenha agradado e favorecido a muitos, né? E tenha gerado reflexões, né? Eu vi aqui até que foi uma terapia, viu, Fábio? Foi uma terapia. Então, gente, para vocês, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por estarem aqui, certo? Pela credibilidade de... Tá certo, pronto. Então, agora eu vou me despedir de você e vou me despedir de vocês, viu? Também, viu? Que orgulho esse Fábio, viu? Que orgulho, eu não disse a vocês? Excelente. Segue lá, viu, gente? Fábio Rocha. Falei certo? Fábio Rocha, PC 15. É isso? Isso. Pronto, falei certinho. Vocês vão gostar dos textos. Quando vocês estiverem ansiosos para consumirem os alimentos, entre no Instagram de Fábio. Vai ter lá uma palavra de silêncio. Eu faço isso, viu, gente? Dá certo, tá bom? Então, um abraço para vocês. Um abraço para você também, Fábio. Beijão, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.